Nessa apresentação, utilizaremos persistência como mote para a separação de camadas. Então, na aula de hoje, nas próximas duas aulas, veremos como que podemos separar camadas em um sistema, utilizando persistência como um exemplo. Para isso, inicialmente veremos como que é feito acesso à base de dados usando JDBC em Java. Existem diversas formas para manipular dados persistentes em linguagens de programação. Em Java, as formas mais comuns são via JDBC, que é um protocolo para comunicação entre programas Java e bases de dados relacionais ou não relacionais. A segunda forma é através de mapeamento objeto relacional. Então, existem frameworks que fazem um mapeamento entre objetos numa linguagem de programação e as bases de dados, ou via persistência gerenciada pelo container. Que nas últimas versões de Java, essas duas últimas abordagens elas são de certa forma complementares. Nessa aula, especificamente, veremos como manipular dados usando o JDBC. Para que essa aplicação possa ser executada, é preciso que exista uma base de dados chamada livraria com uma tabela chamada clientes. Os campos dessa tabela clientes são os campos código e nome. No material disponível no site existe um exemplo de como fazer isso, como criar essa base de dados e como criar essas tabelas usando o Postgres. Notem que vocês podem utilizar uma base de dados diferente, um banco de dados diferente, mas vocês vão precisar fazer algumas alterações de código. Para que vocês possam acessar uma base de dados, vocês vão precisar de um driver JDBC. Um driver JDBC é um programa, um conjunto de classes que faz a comunicação entre o programa de vocês e uma base de dados específica. Então, cada banco de dados tem o seu driver JDBC. Então, o Postgres tem um driver JDBC, o MySQL tem outro, o Oracle tem outro, o DB2 tem outro, e assim sucessivamente. Normalmente, quando vocês instalam uma base de dados e selecionam a opção para instalar, o driver JDBC vai ser instalado junto com a base de dados. Se não, vocês podem baixar o driver a partir da web. Então, eu coloquei dois links, um para baixar o driver do Postgres e outro para baixar o driver do MySQL. Então, após vocês terem baixado esse driver ou encontrado ele na pasta onde o SGBD foi instalado, vocês podem copiar esse driver para uma pasta local, para uma pasta dentro do projeto de vocês. Isso não é estritamente necessário, mas nesse exemplo a gente está copiando para deixar tudo o que é necessário para que o exemplo seja executado dentro daquele projeto. Então eu copiei o .jar do Postgres para uma pasta chamada lib, dentro de um projeto chamado dbtest. O próximo passo é deixar esse .jar disponível para o projeto. Então o projeto diz, olha, esse jar aqui deve ser utilizado para compilação. Então, de forma a fazer isso, vocês precisam ir nas propriedades do projeto, o que no Eclipse é feito clicando-se com o botão direito indo em propriedades, e se escolhe a opção adicionar jars na aba Java Build Path. A seguir mostraremos isso em passos. Então, nas propriedades do projeto dbtest, nós fomos na aba Java Build Path e escolhemos a opção adicionar jars. Um jar nada mais é do que um .zip contendo várias classes. Só a extensão eles mudaram para jar. Então a gente selecionou aquele arquivo .jar que estava no diretório lib e vamos dar um OK de forma que esse driver passe a ser uma das bibliotecas referenciadas no projeto. Então, a seguir, nós criaremos uma classe para se conectar a esse banco livraria que foi criado, usando um usuário chamado Postgres, cuja senha é aluno. Então, existe, nesse exemplo, uma classe chamada dbExemploconnexão, e dentro do método main eu tenho
uns certos trechos de código. Então, nesse exemplo, a gente não está tratando exceções, mas notem que existem duas exceções que podem ser lançadas pela execução desse programa. Uma delas é uma exceção chamada Class Not Found Exception, que vai ocorrer caso eu não consiga achar o driver correspondente, e uma classe SQL Exception se eu tiver erros de SQL no meu programa. Então vamos lá. A primeira linha de código, class forName, ela é utilizada para carregar o driver em memória. ForName é um método que carrega uma classe através de seu nome e ele recebe o nome da classe como parâmetro. Então, naquele ponto jar do Postgres, existe um pacote chamado org.postgresSQL e dentro desse pacote existe uma classe chamada driver. Então, a primeira coisa que eu estou tentando fazer é carregar essa classe em memória, ou seja, disponibilizar o driver do Postgres para que a minha aplicação o use. Notem que essa linha específica ela precisa ser modificada se vocês utilizarem outro banco. Cada banco vai ter a sua classe específica de driver JDBC. O segundo passo é obter uma conexão ao banco. Então, existe uma string de conexão. Aqui eu estou dizendo que nós estamos utilizando o protocolo JDBC com o banco Postgres no endereço localhost, que é o IP local, /livraria. Livraria é o nome da minha base de dados. E eu estou tentando obter essa minha conexão com um usuário chamado Postgres, senha aluno. Notem que essa linha também ela é levemente modificada se eu estivesse utilizando outro banco de dados. O próximo passo é mostrar ou detalhar um trecho de código que busca todos os clientes da tabela e mostra eles na tela. Então, esse trecho de código faz o seguinte: ele cria uma sentença é normalmente uma consulta em SQL, ele mostra na tela listando todos os clientes e ele executa uma consulta select asterisco from clients, ou seja, obtenha todos os campos, todos os valores dos campos da tabela clientes. E esses valores retornados vão ser armazenados numa variável rs do tipo resultSet. ResultSet é uma classe cujos objetos armazenam resultados de consultas. E eu vou percorrer essa lista tentando obter o valor do código e o valor do nome de cada um dos clientes. Então, existe um método next da classe resultSet que, quando invocado, verifica se retorna se existe um próximo registro e passa o cursor para o próximo registro do resultSet. Então eu faço o seguinte: eu vou passando o cursor de um registro para outro e enquanto eu ainda tiver mais registros, eu vou mostrando o código atual e o nome atual. Notem que eu utilizei os métodos getInt e getString para obter, respectivamente, o valor do campo código e do campo nome na tabela. Um segundo trecho de código, continuando aquele anterior, é um código que apaga todos os clientes que já existem na tabela, que é feito através da execução de uma consulta chamada delete from clients, ou seja, apaga todos os registros de clientes. Notem que aqui eu utilizei o meu S, que é um statement, só que ao invés de eu chamar execute query, eu chamei execute update, que são sentenças que ao invés de simplesmente consultarem, elas podem atualizar a base de dados, que seria o alterar e o apagar, por exemplo. A seguir, temos um exemplo da inserção de clientes. Para inserção de clientes, nós vamos utilizar uma consulta parametrizada. Então, eu tenho uma consulta insert into clientes, ou seja, insira na tabela de clientes, com os campos código e nome, os valores, que eu ainda não sei, interrogação, interrogação. Então, eu dei dois parâmetros. O parâmetro 1
que é um parâmetro inteiro, que eu vou passar qual é o código do cliente, e o parâmetro 2, que é uma string que eu vou passar o nome desse meu cliente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um objeto da classe PreparedStatement, que seria uma sentença preparada, que é uma sentença que possui parâmetros, e eu criando esse objeto, eu armazenei ele numa variável P. Então, eu tenho em P uma sentença preparada que recebe 2 parâmetros. Então, abaixo eu tenho a exemplificação de 3 inserções. Na primeira delas, eu faço p7int11. Então, eu estou dizendo, olha, para o parâmetro 1, tu atribui o inteiro de número 1. Para o parâmetro 2, p7string2, tu passa o valor fulano. E depois tu executa. Em p-execute, eu executo essa consulta. Então, eu vou estar executando a consulta. Insert into clientes código nome values 1 fulano. Na segunda vez, eu vou fazer a mesma coisa, só que para o parâmetro 1 eu vou passar o valor 2 e para o parâmetro 2 eu vou passar o valor Beltrano. E assim para o terceiro caso. Então eu vou ter 3 inserções, a primeira insere 1 fulano, a segunda 2 Beltrano, a terceira 3 ciclano. Então eu chamei 3 vezes a inserção a clientes. O próximo exemplo é um exemplo de alteração de clientes. Nessa alteração, eu estou atualizando o nome de um cliente cujo código é 1. Aqui no caso eu parametrizei só o nome, eu quero tratar só esse cara do código 1. Eu poderia parametrizar o segundo também, mas nesse exemplo eu deixei fixo. Olha, eu só quero alterar o cliente 1 para ver como é que funciona o update. Então, da mesma forma, eu utilizo o método PrepareStatement para criar uma sentença parametrizada e eu passo um valor como parâmetro. Olha, o fulano agora vai se chamar fulano de tal. Então, eu faço p-setString1 recebe fulano de tal. Ou seja, o primeiro parâmetro da minha consulta, que é a interrogação, recebe o valor fulano de tal. Então, o que vai acontecer? O cliente de código 1 vai passar agora a ter o nome fulano de tal. p-execute executa essa consulta no banco de dados. Então, como exercício de fixação, eu gostaria que vocês implementassem essa classe de exemplo ou no Eclipse ou na IDE de sua preferência, utilizando uma base de dados relacional. Então, eu gostaria que vocês listassem os clientes existentes no banco, apagassem os clientes, listassem eles novamente, inserissem, então exemplificassem o uso dessa classe. E eu gostaria que aí, depois que vocês conseguirem implementar, ou se vocês estiverem tendo dificuldades para implementar, vocês comparem com o exemplo provido no site. Okay? Bom exercício e boa aula.